telespectadores da TV Otimista. Estamos começando agora o nosso primeiro programa da semana, dizendo que a Assembleia tem mais um aposentado no seu plenário. Saiu a aposentadoria do deputado Antônio Pinheiro Granja. Na verdade, nas eleições do ano passado, ele ficou na segunda suplência do PDT, mas, ao longo dos últimos anos, ele exerceu sequencialmente mandatos no Legislativo Estadual. Antônio Granja vai acumular os subsídios de deputado estadual, pouco mais de R$30 mil, com os proventos da sua aposentadoria de R$28.799,33. Com Antônio Granja, são vários os deputados estaduais que ocupam mandatos na atual legislatura, na 31ª legislatura, iniciada no dia 1º de fevereiro deste ano, acumulando os subsídios do mandato atual e os proventos da aposentadoria. Nesse instante, o ministro da Educação, Camilo Santana, ex-governador do estado do Ceará, inicia a sua participação numa sessão da Comissão de Educação do Senado da República. Vamos ouvir o que diz o ministro da Educação. Da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, senador Flávio Arnes. Dizer que é um prazer, presidente, estar aqui nesta comissão e reiterar, considera a educação mais importante de um país, de um governo, de um Senado, de uma Câmara, de um Congresso. Portanto, obrigado pelo convite. Cumprimentar meu querido senador do Ceará, Ciro Gomes, vice-presidente dessa comissão, ex-governador do meu estado, a quem eu tive o prazer de trabalhar e servir ao seu governo e sucedê-lo. Cumprimentar a deputada Augusta Brito, que justificou que a saída, mas retornará, também do Ceará. Cumprimentar a nossa querida senadora Tereza Leitão. Cumprimentar a nossa querida senadora Zenaide Maia. Cumprimentar o senador Isalci Lucas. Cumprimentar o senador doutor Irã, cumprimentar a senadora professora Dorinha, bom dia. Queria cumprimentar todos que fazem o Ministério da Educação em nome da querida secretária executiva do Ministério da Educação, professora Isolda Sela, da secretária de Educação Básica do Ministério, Kátia Schweinkart, eu aprendi o nome, viu? Da secretária de Regulação e Supervisão de Educação Superior do MEC, Helena Sampaio, da secretária de Educação Superior, Denise, ex-reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cumprimentar a presidenta do FNDE, Fernanda Pacobaíba. Cumprimentar o Manuel Palácio, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacional. O ministro da Educação, Camilo Santana, está cumprimentando os senadores e ele me pareceu já um tanto quanto nervoso, porque ele, ao cumprimentar a sua substituta no Senado, Augusta Brito, ele a tratou de deputada. Na verdade, a Augusta Brito foi deputada estadual. É a primeira suplente de senadora de Camilo Santana. Quando ele foi
para o Ministério, óbvio que ela foi convocada para assumir o seu lugar. O projeto de lei de combate às fake news está ameaçado de não ser votado nesta terça-feira. As divergências e a proposta podem motivar a sua rejeição e, por isso, antes da definição realmente se o projeto vai entrar na pauta da sessão da Câmara de logo mais à tarde, vai ser discutido agora, daqui a pouco, numa reunião do Colégio de Líderes de Deputados Federais. Hoje, esse assunto, a ameaça de rejeição do projeto, é destaque em todos os jornais nacionais. O registro do Globo confirma a ameaça. Stephanie. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção. Cearense, às vésperas da instalação da CPI, que servirá como texto de base teste da base aliada no Congresso, líderes partidários aumentaram as críticas à articulação política do Palácio do Planalto, em especial ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, na esteira das declarações do presidente da Câmara, Arthur Lira, em que, em entrevista ao Globo, apontou dificuldades do ministro no cargo. A avaliação entre deputados é de que Padilha mantém bom diálogo com os parlamentares, mas entrega pouco do que promete. A insatisfação se refere à morosidade do governo em liberar emendas e nomear indicados políticos dos parlamentares no segundo e no terceiro escalão. Líder do superbloco, formado por 173 deputados do PP, União Brasil, PDT, PSB, Solidariedade, Avante, Patriota e da Federação Cidadania, PSDB, o deputado Felipe Carreiras afirma haver um ambiente de inquietação na base. Apesar de o ministro Padilha ser super atencioso com todos os colegas, na base há uma reclamação por não resolver, sobretudo, a questão dos espaços regionais. O governo está tendo dificuldades com isso e está gerando uma inquietação em todos os partidos que compõem a base, disse o deputado ao Globo. Muito bem. O ministro da Educação, Camilo Santana, acabou a saudação nominal que ele fez a todos os colegas dele de Senado e dos integrantes do Ministério da Educação, e agora começou a sua explanação. Vamos ouvir um pouco do que ele está dizendo. Pública ter resultado, ter êxito, portanto, é fundamental os estados e municípios serem parceiros na construção, na implementação e na avaliação de qualquer política. E a importância também da união de todos, independente de questões políticas, partidárias, porque um país só consegue se desenvolver, gerar oportunidade para as pessoas com justiça, se nós tivermos educação de qualidade para o seu povo. Portanto, ela precisa ser prioridade em todos os níveis nesse país. Bom, e foco. A gente tem procurado definir ações estratégicas de que possa, com avaliação, com monitoramento, com parceria, a gente poder implementar. Eu vou falar um pouco do que nós já fizemos nesses 4 meses no Ministério da Educação e quais são as ações que estão programadas, presidente, para os próximos 4 anos, até o final do governo do presidente Lula. E lembrando aqui que nós temos uma agenda muito importante com o Congresso Nacional, tanto com o Senado como com a Câmara dos Deputados. Aliás, são várias pautas, inclusive uma está sendo discutida, que é a PEC que trata das fake news, que ela é fundamental diante do cenário que nós temos vivido recentemente nos últimos anos no nosso país. Mas nós temos 2 agendas importantes com o Legislativo. Primeiro, o Sistema Nacional da Educação, que inclusive já foi votado por esta casa, que agora encontra-se na Câmara Federal,
é importante e é urgente que a gente aprove um Sistema Nacional de Educação que vai permitir o fortalecimento, né, da parceria, do regime de colaboração dos 3 entes federados. E o nosso Plano Nacional de Educação, que ele é decenal, que o plano ele vai concluir agora em 2024, e que esse ano já se inicia um processo de discussão para que a gente possa aprovar o próximo Plano Nacional de Educação, avaliarmos o atual plano. Sei que o plano também sofreu por conta da pandemia que nós vivemos, mas que a gente possa definir o próximo plano decenal da educação para o nosso país. Podemos voltar ainda para destacar o que a participação do ministro da Educação, o ex-governador cearense Camilo Santana, agora na Comissão de Educação do Senado Federal. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo e já já estaremos de volta com a segunda parte do nosso programa. Nós dizemos que tem uma farra de distribuição de dinheiro público na Assembleia Legislativa cearense. Só em um dia foram distribuídas portarias com gratificações a aproximadamente 500 pessoas, indicadas pelos deputados estaduais. São gratificações que vão até R$ 9.000 para alguns iluminados, inclusive filhos de ex-deputado estadual. Um fato inusitado é que, se você for ler com atenção as relações dos beneficiados, só tem no mesmo grupo valores diferentes para os integrantes daquele mesmo grupo de trabalho. E esses grupos foram criados para confundir as pessoas. Por exemplo, foi criado um grupo para acompanhar a tramitação da ação civil pública, é o texto que está escrito no Diário Oficial do Estado, do dia 25 de abril, na página 277. Diz lá, grupo para acompanhar a tramitação da ação civil pública, número 1831/Piauí, do Supremo Tribunal Federal. Atentem, esta ação não existe. O que existe é uma ação de que já falamos aqui inúmeras vezes neste programa, que é a ação civil originária. Não é uma ação civil pública, é outra coisa. A ação civil originária do governo do estado do Piauí contra o estado do Ceará, requerendo devolução de terras de vários municípios cearenses localizadas na região da Ibiapaba, que o Piauí diz que são terras daquele estado. Pois bem, esta ação tem mais de 10 anos lá no Supremo Tribunal Federal. E só agora a Assembleia criou um grupo de trabalho. Sabe com quantas pessoas? 20 pessoas, com gratificações bem diferentes para as pessoas, para elas fazerem a mesma coisa.
nada. Tem, está escrito lá no Diário Oficial, tem TRT, de nível operacional 1, com gratificação de R$ 1.500, e outros do mesmo nível, com gratificação de R$ 9.000. O processo da ação civil originária está concluso para a relatora, ministra Carmen Lúcia, desde setembro do ano passado. Nós não vamos ler os nomes de todos os 20 agraciados aqui com essas gratificações, mas nós podemos dizer que o primeiro deles, o Antônio, é uma gratificação de 3.000. A Brena tem uma gratificação de 9.000. A Edna tem uma gratificação de 6.500. O Flávio tem uma gratificação de 7.000. O Francisco José tem uma gratificação de 2.932. A Germana, gratificação de 9.000. A Helena, gratificação de 1.800. O Jorge, gratificação de 1.500. O José Paiva, gratificação de 9.000. E por aí vai. O Ministério Público devia estar atento a isso. Pediu relatório desses grupos de trabalho. Se der 60 dias, pode ser que alguém arremede um relatório, mas se der 48 horas, não vai ter relatório de grupo de trabalho nenhum, porque esses grupos são realmente uma farsa. O presidente Lula participou ontem dos principais eventos comemorativos ao Dia do Trabalho e anunciou o novo salário mínimo e as reduções do imposto de renda para a classe trabalhadora brasileira. Vamos ouvi-lo. Nós instituímos outra vez o aumento real do salário mínimo acima da inflação. Daqui para frente, o trabalhador receberá, além da inflação, a média do crescimento do PIB. Como nós fazíamos quando eu fui presidente até 2010, que o salário mínimo cresceu 74%. E essa é uma coisa extremamente importante, porque quando o salário mínimo aumenta, quem ganha não é só o trabalhador que ganha o mínimo, ganha o cidadão do comércio, o cidadão que vende cachorro-quente, o cidadão que vende pastel, o cidadão que vende comida, porque o trabalhador, tendo mais dinheiro, ele compra mais. Ele comprando mais, o comércio vai gerar emprego e vai encomendar coisa da indústria. A indústria vai gerar emprego e vai começar a funcionar aquilo que eu disse na televisão ontem. A roda gigante da economia começa a girar e todo mundo começa a ganhar neste país, até os mais ricos ganham com o aumento do salário mínimo. Uma outra coisa que nós começamos a fazer, é importante lembrar que nós estamos apenas há 4 meses no governo. Vocês me deram 4 anos e eu só tenho 4 meses de mandato. Mas ontem nós começamos a dar um sinal hoje. Até ontem, o trabalhador que ganhava acima de R$ 1.903 pagava imposto de renda sobre o que ele ganhava acima de 1.900. Agora nós aumentamos o limite para 2.640. Então, até 2.640, ninguém vai pagar mais um centavo de imposto de renda. E vocês sabem que eu tenho um compromisso com vocês de, ao terminar o meu mandato, a gente ter isenção até R$ 5.000. E os trabalhadores se preparem,
porque a pedido das centrais sindicais, nós começamos a estudar se o patrão não paga imposto de renda sobre o lucro, se o patrão não paga imposto de renda sobre os dividendos que ele recebe, por quê que os trabalhadores têm que pagar imposto no PLR? Por quê? Agora é o momento de fazermos o nosso segundo intervalo e já estaremos de volta para a parte final do nosso programa. De volta, agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes, as manchetes locais e nacionais. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta terça-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, relata pontos de garimpo ilegal que ainda resistem na terra indígena Yanomami. A viagem com a comitiva do governo federal ontem, composta por Marina Silva e pelas também ministras dos povos indígenas e da saúde, Sônia Guajajara e Nízia Trindade, ocorreu por determinação do presidente Lula, 2 dias depois que um atentado cometido por garimpeiros deixou um indígena morto e 2 feridos. Dupla filiação é permitida no cadastro eleitoral e a primeira a usufruir do direito é uma eleitora cearense. Conforme o Tribunal Superior Eleitoral, a primeira eleitora do Brasil a usufruir da funcionalidade é do município de Crateús, aqui no Ceará. Ela teve a dupla filiação cadastrada numa operação de revisão eleitoral. Agora, esse cadastro de reserva possui 4 campos em que podem ser incluídos os nomes de até 2 mães e de 2 pais. Flávio Dino investiga a campanha do Google que expôs crítica à PL das fake news. Na última segunda-feira, ontem, o Google fixou em sua página oficial um seguinte link com uma mensagem. O PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. Ao clicar, o usuário é remetido a um texto do diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas do Google Brasil, Marcelo Lacerda, com críticas ao projeto. No Twitter, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que a pasta irá apurar a possível ocorrência de práticas abusivas pelas empresas. Também esse projeto das fake news está na pauta de hoje, na Câmara Federal. O Colégio de Líderes dessa Casa Legislativa ainda precisa confirmar a votação. Também temos sobre o articulador político de Elmano, que entra na discussão sobre a taxa do lixo de Fortaleza, Valdemir Catanho, além de membro histórico do Partido dos Trabalhadores e articulador político de Elmano de Freitas. Ele foi secretário do governo da gestão da ex-prefeita Luiziane Lins e seu braço direito durante os 8 anos da gestão dela. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos sobre o PL das fake news, que é destaque do dia de hoje nos principais jornais. Big Techs, conservadoras e bolsonaristas se unem contra o texto e aumenta a mobilização para conseguir mudar o posicionamento dos deputados federais. Com os destaques do Globo, temos também que a auditoria dá receitas nas bagagens da comitiva de Lula após a viagem à China. É a coluna de Bela Megali. Já Malu Gaspar fala sobre o temor da classe política com os planos de Lula de indicar Zanin para o Supremo Tribunal Federal. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos que o Congresso Nacional quer reforma tributária e a CPI do dia 8 de janeiro vai gerar meme, diz Simone Tebet. A ministra de Planejamento afirma que inquéritos não devem prejudicar a tramitação da reforma e também do arcabouço fiscal. Muito bem. Ainda não aconteceu a reunião do Colégio de Líderes da Câmara dos Deputados, portanto, ainda não há confirmação se o projeto de lei de combate às fake news vai realmente ser votado no plenário da Câmara ainda hoje. Este projeto já foi aprovado pelo Senado há 2 anos. Se a Câmara aprovar a matéria hoje, como está previsto, com algumas alterações, o projeto terá que voltar ao Senado da
República. Com esta informação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência e prometendo estar de volta amanhã com a proteção de Deus. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!